estudinho na quarentena. O cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema. E o prof vai te ajudar. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de ciências. Se você veio procurando outra aula, eu vou deixar linkado aqui no izinho, você procura a aula ali na playlist da semana 13, beleza? Hoje na nossa aula eu vou contar uma história, mas é um pouquinho diferente essa história. Tá? É uma história com uma explicação junto. E a nossa história começa num belo dia de sol. Ou, se você preferir, pode ser também um belo dia de chuva. Eu prefiro um belo dia de sol. E a nossa história vai falar sobre cadeia alimentar. E não é sobre uma prisão de alimentos. Cadeia alimentar é uma série de eventos que ocorrem em cadeia, ou seja, que eles ocorrem sequencialmente, entre os seres vivos, produtores, consumidores e decompositores, que a gente estudou lá na aula passada, lembra? Então nós vamos falar sobre isso, sobre cadeia alimentar. Então vamos pensar assim. As plantas são seres vivos, as pedras são seres não vivos. As plantas, elas retiram os seus nutrientes necessários para ela sobreviver da terra, da água e também da luz solar, fazendo a fotossíntese, certo? Então, por isso que as plantas são seres vivos produtores, porque elas produzem o próprio alimento. Aí na nossa história vai aparecer um grilo ou gafanhoto. Para nossa história, tanto faz se ele é grilo ou gafanhoto. E o grilo, ele é um ser consumidor, porque ele consome outro ser vivo para sobreviver. E qual é o ser vivo que ele consome? As plantas. Então ali estava o nosso grilo bem feliz. O que o grilo não sabia é que ali pertinho estava um sapo, que veio pulando e devorou o grilo. E ficou muito feliz. O sapo também é um ser vivo consumidor, porque ele consome outro ser vivo para conseguir os seus nutrientes necessários para sobreviver. Então o sapo ficou todo feliz, mas ele não percebeu que atrás de uma pedra estava ali uma serpente, prontinha para dar o bote. A serpente, então, olhou para aquele sapo e veio se rastejando e nhaque, devorou o sapo. E ficou toda satisfeita com a sua pança cheinha. A serpente também é um ser vivo consumidor, afinal ele consome outro ser vivo para retirar o seu nutriente. Mas a serpente não olhou para o céu, e lá do céu veio um gavião e pá! Comeu a serpente também. O gavião é outro ser vivo consumidor, porque ele também precisa de outro ser vivo para conseguir seus nutrientes. Então nós temos o gavião que comeu a cobra, ou a serpente que comeu o sapo que comeu o grilo que comeu as folhas, e as folhas que retiram seus nutrientes do sol. Passado muito tempo depois dessa parte da história, o nosso gavião morreu. E ele morreu onde ele caiu morto, os fungos vieram e decompuseram o seu corpo. E assim nasceu alguns cogumelos no lugar onde estava o corpo do gavião. Os cogumelos, que são fungos, eles são seres vivos decompositores e são bem importantes na cadeia alimentar. Então, essa foi toda a nossa história de hoje. Mas a aula ainda não acabou, nós temos toda a explicação. Então aqui estão alguns personagens da nossa história. Um gafanhoto, um sapo, uma serpente e um gavião. Vamos pensar quais deles são predadores e quais deles são presas. Vamos pensar. Quais vocês acham que são? Escreve aí nos comentários. Qual desses aí que você acha que é predador? Qual que você acha que é presa? Vou deixar 10 segundos para vocês pensarem. Muito bem. Agora, se alguém perguntar assim, é predador ou é presa? Vocês têm que perguntar, mas é com relação a quem? Vamos pensar por quê. Se a gente pegar o grilo e o sapo, o sapo vai ser predador do grilo e o grilo vai ser a presa do sapo, porque o sapo é quem come o grilo e o grilo é devorado pelo sapo. Então, nessa relação aqui, sapo e grilo,
o sapo é o predador, o grilo é a presa. Agora, se eu pegar o mesmo sapo na relação com a serpente vai ser o predador e o sapo vai ser a presa. O mesmo sapo que era predador do grilo é a presa da serpente. E se a gente pensar também, a mesma serpente que é predadora do sapo, aqui na relação com o gavião é que vai ser o predador e a serpente vai ser a presa. Então, a mesma serpente que era predadora do sapo, agora é presa do gavião. Então, a gente tem que sempre pensar com relação a quem que é predador e presa. Vamos falar agora mais um pouquinho sobre a cadeia alimentar terrestre, que foi aquele exemplo que a gente viu na nossa história. Há também a cadeia alimentar marinha. O prof não vai mostrar nenhum exemplo aqui, mas lá na página 74 do livro é importante que vocês olhem esse exemplo, beleza? E além disso, leiam a página 73, 74, 75 e 76 e resolvam as questões que tem também nessas páginas. Ok? O prof deixou tudo no plano de aula que eu enviei para os pais no PDF. Então, olha só. Numa cadeia alimentar, nós temos seres vivos autotróficos e temos seres vivos heterotróficos. O que é isso aí, professor? É um palavrão? É um palavrão porque é grande, né? Mas não é um xingamento nenhum. Então, é bem facinho. Olha só. Os seres autotróficos são organismos que produzem seu próprio alimento. Né? Como a gente já viu na aula passada, são as plantas e algumas espécies de bactérias também. E os seres heterotróficos são os organismos incapazes de produzir seu alimento, que necessitam de outro ser vivo para a sua nutrição, né? Como é o caso dos animais. Os animais não conseguem produzir o próprio alimento. Nós, seres humanos, que também estamos na espécie animal, também não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Nós precisamos de outro ser vivo para a nutrição, né? Que aí, no caso, a gente precisa das plantas, etc. e tal, quando a gente se alimenta delas. Então vamos para alguns exemplos. Como a gente já falou na aula passada, existem seres produtores, consumidores e decompositores. Os seres consumidores são divididos em 4 tipos, às vezes até em mais. Então tem o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o consumidor final. Os seres produtores, que são as plantas, lembram? As plantas, elas produzem o próprio alimento, retirando a energia do sol, dos nutrientes da terra e também da água, né? Então ela é um ser produtor. E o ser decompositor, aqui no nosso caso, é o fungo, que está representado ali pelo cogumelo. E todos os outros animais que apareceram na história são consumidores. O grilo ou gafanhoto é um consumidor primário, porque ele consome um ser produtor. O sapo é um consumidor secundário, por quê? Porque ele consome o consumidor primário. A serpente é um consumidor terciário, porque ela consome o consumidor secundário. E, aqui no nosso caso, o gavião é o consumidor final, porque ele consome o consumidor terciário. Certo? Agora vamos pensar, quais desses aqui são autotróficos? Ou seja, quais deles que produzem o próprio alimento? De todos esses seres aqui? Somente o ser vivo produtor, né? Somente as plantas. Todos os outros seres que aparecem aqui são heterotróficos, ou seja, eles precisam de outro ser vivo para sua nutrição. O grilo precisou da planta, o sapo precisou do grilo, a serpente precisou do sapo, o gavião precisou da serpente. E aqui o nosso fungo precisou dos restos mortais do gavião para conseguir também se formar, né? Retirar seus nutrientes de lá. Tá? Os seres vivos decompositores, eles são muito importantes na cadeia alimentar, porque sem eles, os restos dos bichos, de animais, dos outros seres vivos, ficariam para sempre onde eles caíssem mortos, por exemplo. Vamos pensar que onde esse gavião morreu, se não existisse um ser vivo decompositor, ele ia continuar lá para sempre, nunca ia ter nada. Então, você imagina que todo dia quantos animais não morrem na natureza, né? Imagina se não houvessem seres vivos decompositores, o quanto de cheiro de bicho podre a gente teria aí na nossa natureza. Né? Então, corpos e corpos, uma hora ia faltar espaço. Então, por isso que os seres decompositores são muito importantes na cadeia alimentar. Na verdade, todos eles são. Numa cadeia alimentar, se a gente retirar qualquer um deles dos elementos aqui, vai fazer falta. Por exemplo,
Se a gente retira, vamos pensar que a gente retirou todas as plantas aqui. Como é que o consumidor primário, que é o grilo, vai conseguir comer essa planta, né? Se o grilo não conseguir comer a planta, ele não vai estar vivo. Logo, não vai mais existir grilos. Se o grilo não existe, o sapo não tem muito o que comer. E aí os sapos também vão se extinguir. Se o sapo não tem o que comer, ele também vai se extinguir. E aí a serpente não vai ter muito o que comer. Se a serpente não vai ter o que comer, ela também vai morrer. E aí o gavião não vai ter o que comer. E o gavião não tendo o que comer, também não vai sobreviver. E aí não vai ter o que o nosso fungo decompor aqui. Então ele também não vai conseguir sobreviver. Mesma coisa acontece se eu retirar cada um deles. Então, são todos muito importantes, jamais esqueçam disso. Beleza? Se vocês pensarem, a cadeia alimentar ela é um ciclo, né? Um círculo. Ela não é um negócio, não é um linear. Então, não começa lá na planta e termina lá no ser decompositor. Ela vai girando. Então, a planta, o grilo precisa da planta, o sapo precisa do grilo, a serpente precisa do sapo, o gavião precisa da serpente, os seres decompositores precisam do resto dos outros animais, e as plantas também precisam dos seres decompositores, né? Porque algumas plantas ali vivem nos fungos, e alguns fungos também vivem nas plantas, e etc e tal. E se a gente retirar o sol, por exemplo, que é a fonte primária de energia aqui dessa planta, todos os outros seres também vão se extinguir. Então, olha só como todos eles são importantes. Todos são muito necessários, não é mesmo? Então, vamos pensar agora que o Sol, ele faz uma transferência de energia, ele é a fonte primária de energia, como o prof falou, né? Então, quando os seres estão se alimentando de outros, eles estão fazendo essa transferência de energia, certo? E da mesma forma, há uma transferência de matéria. Então, por exemplo, quando o sapo consumiu o gafanhoto, ele pegou os nutrientes do gafanhoto para ele desenvolver, né? Então, todos os nutrientes que o corpo dele precisa estão ali no gafanhoto, estão em outros gafanhotos, outros insetos que ele se alimenta. Aqui no exemplo é o gafanhoto, ou o grilo. E então, todos os nutrientes estão aqui para o sapo, que o sapo precisa. A serpente é outra coisa, os nutrientes que ela precisa estão aqui no sapo. Então, por isso a gente chama de transferência de matéria. Então, vamos mudando aqui, olha só. A planta que estava aqui virou um ser produtor, o grilo que estava aqui virou um consumidor primário, o sapo é um consumidor secundário, a serpente é um consumidor terciário, o gavião é um consumidor final e o fungo aqui, que no caso é o cogumelo, é o decompositor. Então, isso é uma cadeia alimentar, tá? É um ciclo que nunca acaba. Se tirar um dos elementos desse ciclo, o ciclo está quebrado e aí não tem como funcionar e vai acabar esse ciclo. Então, pessoal, nossa atividade para a aula de hoje é ler as páginas 73 até 76 do livro didático, responder a questão 1, letra A, B e C, lá da página 73. É bem facinho, é só completar as frases. Quem prestou atenção na aula aqui vai conseguir. Quem não lembrou muito bem, pode ler lá o livro e voltar o vídeo aqui e assistir de novo, não tem problema nenhum. E responder a questão 2, as letras A e B, lá na página 76. Tá? É bem facinho também, é só vocês terem lido e terem prestado atenção na aula. Qualquer dúvida, volta o vídeo aqui e assiste de novo ou chama o prof no WhatsApp. Beleza? A página 77 para frente não precisa fazer nada, é só isso ali mesmo. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido bem. Tchau! Deixe o seu like nesse vídeo, não esquece de comentar. E para aprender ainda mais, você também pode pesquisar.